Pentecoste gentil, mesma coisa. Eles estavam ali ouvindo o sermão. Quando creram, aconteceu o Pentecoste gentil, sem eles buscarem, sem eles clamarem, sem eles cantarem, sem eles sapatearem, sem fazerem nada. Então, essa doutrina de que para receber o Espírito Santo você tem que se esforçar e clamar e gritar e se emocionar, isso não existe na Bíblia. Isso é uma invenção humana. Não acredite nisso. Essa é uma invenção humana, não tem fundamento nenhum na Sagrada Escritura. Mesmo que isso acontecesse hoje, tivéssemos outros Pentecostes, como vive dizendo que existe por aí, mesmo que isso existisse, ainda assim isso está errado, porque não existe na Bíblia essa busca pelo Espírito Santo. Isso não existe. Não existe isso. O que existe na Bíblia é o zelo pela plenitude do Espírito Santo. Isso existe. É outra coisa. Não é a mesma coisa? Não, claro que não. Não existe na Bíblia absolutamente nada sobre buscar batismo do Espírito Santo. Não existe isso. O que existe na Bíblia é a busca da plenitude do Espírito Santo. O que é plenitude? A plenitude do Espírito Santo é, na Bíblia, duas coisas. Tem dois sentidos. Plenitude espiritual, no livro de Atos, é uma capacitação especial que o Espírito Santo dá para a pessoa pregar com ousadia ou para orar com fervor. Isso é um dos sentidos da plenitude espiritual. Então a Bíblia fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, abriu a boca e disse: varões israelitas, varões irmãos, e pregou. A igreja cheia do Espírito Santo orou, e o lugar onde eles estavam se moveu. E eles cheios do Espírito Santo começaram a pregar a palavra. É interessante como a plenitude espiritual em Atos está relacionado com pregação. Não está relacionado com cair no chão, com sair rolando, não existe isso. Plenitude espiritual no livro de Atos está relacionado com a capacitação para pregar com força, com vigor, com entusiasmo, com coragem. É isso que é plenitude espiritual no livro de Atos. Nos escritos de Paulo, plenitude espiritual é viver sob a influência do Espírito Santo. E isso vai produzir na pessoa o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, mansidão, domínio próprio, essas coisas todas. É uma plenitude constante. A plenitude de Atos, ela é ocasional. Ela vem sobre a pessoa num momento e vai embora. Então, no momento que ela está pregando, ela é cheia do Espírito Santo, ela fala com vigor. E aí depois, acabou o sermão, acabou. A plenitude de que Paulo fala é um modo de vida. A pessoa vive desse jeito. Então, essas duas plenitudes existem no Novo Testamento. As duas são corretas, sem problema nenhum. Nós ensinamos as duas, cremos nas duas e buscamos as duas. Agora, buscar batismo do Espírito Santo, isso não existe. Muito menos por meio de gritaria, de berros, danças, jejuns e outras coisas. Isso aí é invenção humana, e qualquer doutrina inventada por seres humanos tem, na verdade, uma outra origem. Os humanos só a propagam, porque doutrinas inventadas por seres humanos, na verdade, têm outras origens. É o diabo. O diabo é quem inventa doutrinas que não estão na Bíblia e coloca na boca dos seus mestres. E esses mestres saem proclamando isso aí como se fosse a verdade última das Escrituras, quando não é. Não tem nada na Bíblia sobre essas coisas. Então, muito cuidado. Nós estamos aqui, então, prestes a aprender, a estudar o Pentecoste gentio. Nós vamos estudar isso daqui a pouquinho. Mas antes disso, tem a pregação apostólica. Porque é assim, os 3 Pentecostes que acontecem em Atos, esses 3 Pentecostes, eles são precedidos pela pregação. Por quê? Porque o batismo do Espírito Santo é o mergulho da pessoa, a inserção da pessoa no corpo de Cristo. Por isso chama batismo. Batismo é mergulho. Quando a pessoa crê em Cristo, ela é batizada num corpo. É o que o apóstolo Paulo explica. Todos nós fomos batizados em um corpo, que é a igreja. Quando isso acontece? Quando nós cremos, nós somos batizados num corpo. Esse é o batismo do Espírito Santo.
Quando eu creio em Jesus, eu sou batizado nesse corpo, eu mergulho nesse corpo. Então isso só acontece quando eu creio. No momento em que eu creio, esse batismo acontece.